Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de fevereiro de 2021 e gravando o Radinho em circunstâncias e também de uma maneira um pouco diferente, inclusive porque eu estou gravando isso com captura de tela, então eu estou transformando o Radinho praticamente pela primeira vez num vídeo. Então se você estiver escutando isso como podcast de sempre, em MP3, no Spotify, saiba que eu vou dar o link aqui para que você possa ver a versão disso em vídeo, entre outras coisas, porque mostra mais ou menos aqui o meu modus operandi, que softwares que eu costumo usar. Eu estou tentando replicar as condições operacionais, exceto pelo ambiente onde eu estou gravando. O ambiente onde eu estou gravando não tem a acústica tão boa, mas digamos que ele fotografa um pouco melhor, já que eu estou fazendo essa versão aqui em vídeo. Eu estou gravando em circunstâncias um pouco diferentes do comum, não só em termos de ambiente, mas também em termos de dia. Hoje é um sábado. Eu não costumo gravar radinho ao sábado. Por que eu estou gravando ao sábado? Bom, em primeiro lugar, porque hoje é World Radio Day. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Eu não sabia. Eu sei que isso não é rádio, mas é que acontece que a minha formação original é rádio e TV. Eu sou formado em rádio e TV. Portanto, a minha categoria profissional é de radialista, que é o termo que embarca não só quem trabalha em rádio, mas quem trabalha em televisão também, quem trabalha em radiodifusão, ou seja o que for. Então eu sou com muito orgulho um radialista. Um grande abraço aqui para todos os meus amigos com quem eu já convivi numa época que foi a mais divertida de todos os tempos, quando eu trabalhava em TV, TV aberta, TV a cabo. Mas hoje é o Dia Mundial do Rádio, mas ontem foi o Dia Mundial de uma figura que eu prezo imensamente, que é esse cara aqui, vamos ver se eu acho, está aqui, que é o Darwin. Ontem foi Darwin Day. E para quem estiver assistindo em vídeo, vocês vão ver aqui o Renezinho tirando uma selfie do lado da estátua do Darwin no Museu Britânico. E é uma coincidência porque eu já tinha separado para conversar com vocês sobre essa história do Darwin, sem lembrar que era o dia do Darwin. Eu fiquei sabendo disso no Twitter, mas eu fiquei muito empolgado em querer comentar com vocês um artigo que saiu na New Yorker. Na verdade, é um artigo bastante antigo, ele é de 2006. E ele fala coisas sobre o Darwin. Aliás, tem uma charge maravilhosa do Darwin ali, eu recomendo que vocês vejam depois. Eu vou tentar usar, inclusive, como capa desse episódio, porque ele mostra um aspecto do Darwin que eu nunca prestei atenção, que eu nunca reconheci. E aí eu vou contar aqui uma história um pouco pessoal, bastante pessoal. Quando eu era garoto, eu sempre gostei muito de ler. Então os parentes rapidamente perceberam que o melhor presente para mim continuam sendo e sempre serão livros. Atrás de mim aqui na câmera, uma parte aqui das estantes de casa. Pois bem, a mãe do meu pai, minha avó, vovó Helena, saudosa, já falecida, eu não sei quantos anos eu tinha, 9, 10, eu não me lembro. Eu sei que ela me deu de presente, Natal, aniversário, não sei, um livro. E o livro se chamava Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, de um cara que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Darwin. Pois bem, eu não me lembro se eu li o livro inteiro, talvez sim. Eu acho que eu era muito novo, eu não tinha a menor ideia do que eu estava lendo. O livro tinha umas letrinhas minúsculas, era um papel excelente, um papel de primeira qualidade. O livro eu perdi, não sei onde isso foi parar. Mas o que eu não tive, não só condições de avaliar com carinho devido, não era só a importância do Darwin, a importância daquela viagem dele dentro do Beagle, né, que era o navio que o levou nessas expedições todas, mas também para reconhecer, inclusive, o estilo. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não tinha ideia disso e eu estou dando o link aqui para um artigo da New Yorker extremamente interessante sobre o estilo do Darwin. Qual é a graça do estilo do Darwin? Simples, porque o Darwin, na verdade, ele soltou uma bomba, talvez a maior das bombas, talvez a maior revolução em termos de tudo, de visão de mundo, desde sempre. É lógico, Nietzsche já tinha em algum momento soltado lá, Deus está morto. Aliás, Nietzsche é da mesma época, será que Nietzsche falou isso antes ou depois? Eu sou meio ruim com datas, eu sou meio ruim com história.
Mas então, quando Nietzsche de repente resolve falar que, na segunda visão dele, Deus tinha morrido, ele fala, Deus está morto, com aquele bigodão, e é uma coisa bombástica tal. O que o Darwin fez não é muito diferente disso. O impacto sobre as crenças, sobre a religião, era alguma coisa que preocupava tanto Darwin que ele demorou muito para publicar as conclusões a que ele havia chegado. Tanto é que nesse meio tempo um cara chamado Wallace publicou antes dele. Mas na verdade é que o Darwin estava com muito receio das consequências daquilo que ele estava trazendo a público. Que na verdade é muito mais simples do que a filosofia de Nietzsche, mas é igualmente, uau, revolucionário. A questão o cara circulou pelo mundo, né, foi lá para a Patagônia, circulou por tudo quanto é canto, etc. e tal, circulou até pelo próprio jardim, ele conversou também com criadores de pombos, conversou com criadores de cães, e depois o que ele foi observando, primeiro, que o mundo é grande, né, segundo, que o mundo é muito diverso, o mundo é de uma riqueza extraordinária, e ele começou a perceber qual seria a origem dessa diversidade, dessa riqueza toda. E ele acaba chegando a um princípio que agora já não deixa mais ninguém sem sono, já não, né, ninguém vai querer botar fogo no livro do cara, mas que é simplesmente a questão da evolução, da seleção natural. A riqueza, a abundância toda do mundo, ela não se deve a nenhuma intervenção, sei lá, transcendente, metafísica, alienígenas, deuses, não. Simplesmente a matéria, há muito tempo, começou a se organizar e foi um processo completamente aleatório, um processo completamente cego, um processo completamente mecânico, em que algumas variações, por acaso, dão mais certo do que as outras, as que dão mais certo se reproduzem. Um processo simples, que a gente usa inclusive hoje até em algoritmos, em software, etc. e tal, é esse processo, em princípio, cego, em princípio mecânico, em princípio estritamente material, que dá origem a esse mundo todo. Aí ele olha em volta dessa natureza simplesmente fascinante e ele fala, a natureza se explica por si só. A família dele, ele vinha de uma família, isso aliás eu descobri no artigo também, o artigo é muito bom. A família era de livre pensadores, então ele tinha dentro de casa, né, ele cresceu com uma liberdade intelectual bastante grande, mas de qualquer maneira ele era casado, a mulher dele era muito religiosa, ele tinha passado por uma experiência bastante traumática, a filha predileta dele morre aos 10 anos, é um trauma para a família toda, as cartas dele, as anotações, os diários revelam quanto isso impactou, e isso talvez tenha impactado também a noção dele de fé, mas puxa, ele convivia com gente de fé, fé foi importante para ele, então ele também estava num país e numa época em que fé era um assunto de primeira grandeza. Então, quando ele chega a uma conclusão em que não há espaço para nada, né, nenhum nada transcendente, realmente ele ficou ali pisando em ovos. Mas o que é mais interessante é que esse cuidado dele se traduziu na maneira como ele escreveu. Eu acho que eu vou pegar lá a Origem das Espécies, ou The Descent of Man, ou seja o que for, para tentar ler nas próprias palavras o cuidado que ele teve para chegar a essa conclusão. E é interessante porque ele começa justamente com, eu não me lembro bem, mas eu estou acreditando aqui piamente no artigo, ele começa falando de uma coisa prosaica, tipo cães. Nossa, existem tantos tipos de cães, tantos tipos, poodle, chihuahua, sei lá, Yorkshire, labrador, dog alemão, sei lá, dinamarquês, é uma variedade enorme, mas são cães, e na verdade cada variedade dessa é fruto do trabalho de algum criador. Esse criador foi de alguma maneira fazendo os cruzamentos ali e acabou fazendo nascer uma criatura que não existia antes, né? Ele faz o mesmo raciocínio com pombos. Na época, pombos, muitas pessoas criavam pombos para competição, por hobby, etc. e tal, e tem uma variedade de pombos muito maior do que essa que a gente vê aqui no centro de São Paulo, brincando ali com a questão aleatória de acertar o seu crânio ou não. Pois bem, pombos. E também ele conta, e tem gente apaixonada por pombos, ele conta de uma maneira também bastante cativante essa aventura de quem vai selecionando para criar tipos de pombo bastante diferentes, originais. Aí ele fala, pera um instante só,
o que esses caras estão fazendo é só seleção, é só selecionar uma variedade que já existia e eles investem mais numa certa variedade. Então, ele vai conduzindo você à conclusão de que, bom, e se a natureza tudo for assim? Né? Se os criadores de cães e os criadores de pombos, que são figuras bastante, sei lá, familiares, humanas, eles estão convivendo com isso, né? Em pouquíssimas gerações você consegue transformar em criaturas completamente diferentes. Aí ele falou, olha, eu circulei para cá, vi os passarinhos aqui, acolá, Patagônia, Galápagos, etc. É tudo assim. Então ele conta de todo um mecanismo bastante cuidadoso, cauteloso, não para falar por analogias, não para falar por metáforas, não para evitar, mas simplesmente para levar você à mesma conclusão que ele levou por um caminho bastante, como é o nome daquela cartilha da minha infância, né? Caminho suave. Gênio! Eu achei isso extremamente interessante, justamente numa época em que a gente tem muita dificuldade, eu tenho uma dificuldade cotidiana, o Radinho é a prova disso, de como é que a gente traz alguns conhecimentos que podem ser relevantes, importantes, transformadores, como é que a gente traz isso de uma maneira que seja mais aceitável, que desperte menos rejeição. Então está aí um aprendizado com o Darwin que eu, só estou descobrindo agora, eu vou tentar incorporar isso um pouco melhor. Eu sei que eu também tenho uma certa tendência às vezes a ser bombástico, a ser um pouco mais frontal. Quem sabe eu deveria aprender um pouco com esse barbudo aqui. Bom, pelo menos esse é um barbudo, entre outros barbudos para escolher, esse é um barbudo bacana. E uma coisa que me dá o que pensar, e que dá para conectar também com algumas questões interessantes aqui, é que ele fez tudo isso, né, o mecanismo de seleção natural, sem saber de que maneira a vida se perpetuava, se transmitia, se registrava. Ele não entendia a questão da genética. Ninguém tinha noção. Ninguém tinha noção, inclusive, do DNA. DNA, imagina, DNA, a primeira, se eu não me engano, eu dei uma consultada na Wikipedia, o DNA, alguém descobriu, né, em 1880 e pouco, alguém descobriu uma molécula, né, que no fim era o DNA, mas ninguém entendeu muito bem para que aquilo servia. No fim, a gente vai entender que o DNA tem papel fundamental na questão da hereditariedade no meio da Segunda Guerra, né? E a gente vai conseguir finalmente entender a estrutura do DNA na década de 50. Temos que agradecer, inclusive, uma mulher que deveria ter sido premiada, acho que é Rosalind Franklin, se eu não me engano, acho que é o nome dela. Ela que descobriu, no fim, quem acabou ganhando o prêmio Nobel foram os marmanjos. Não é? Esse é um tema recorrente no Radinho, né? O Nobel que vai bom, deixa para lá. Mas o que é interessante dessa questão de genética são duas questões aqui. Pense bem o quanto que essa questão evoluiu. Hoje, algumas das vacinas mais promissoras são vacinas que estão manipulando o DNA, o código genético, como se fosse um código de computador, né? Usando fragmentos do vírus, construindo um RNA que nunca existiu, praticamente artificial. A gente tem um domínio hoje sobre isso, que eu fico imaginando o que o Darwin faria com essa história toda. Nós conseguimos mapear o genoma humano. E eu vou fazer um comentário interessante aqui. O projeto Genoma, que é lá da época, acho que do Bill Clinton, nem sei, há muito tempo atrás começaram, vamos mapear o DNA, né, do ser humano, e isso demorou, sei lá, uma década, 13 anos, consumiu uma quantidade colossal de dinheiro, e a gente conseguiu mapear, mas tem uma questão extremamente interessante aqui, que é o seguinte, né, agora nós conhecemos aqui o DNA da humanidade, a gente consegue tentar entender algumas doenças, alguns problemas através do DNA, mas tem um artigo muito interessante aqui, que é o seguinte, DNA de quem, cara pálida? Grande parte dos estudos genéticos, de mapeamento genético, de estudo de doenças, são feitos pelos países ricos, que são, por N razões, históricas não muito louváveis, predominantemente brancos. O que significa o seguinte, e a África? Convenhamos que a África não é alguma coisa que você possa, assim, esquecer. É um continente gigante, viemos todos de lá, né? O DNA de absolutamente todo mundo tem origem na África, e a África não
é, do ponto de vista genético, mapeado como deveria. Então tem um artigo aqui muito interessante sobre iniciativas vamos mapear esse povo também, não é possível que a gente só consiga mapear, é como se você fosse fazer, sei lá, o museu do futebol. Né? Vamos falar de coisas aqui, vou aprender com Darwin, vou falar de coisas que sejam interessantes a todo mundo, mesmo que eu não entenda nada de futebol. Então o René vai fazer um museu do futebol, e aí eu convido vocês para ver o Museu do Futebol, aí quando vocês chegam lá para ver a história universal do futebol, só fala do Santos. Do Santos? Mas, e o Corinthians? Então, o Corinthians aparece aqui quando o Santos jogou com o Corinthians. E a Portuguesa? Então, mas olha, o Santos tem o Pelé, não se esqueçam, mas pera, um instante só. Você não pode chamar isso da história do futebol se só aparece o Santos. E falando em Santos, é como você ter um livro sagrado que deveria ser a chave para o funcionamento da humanidade como um todo. Eu penso em alguns livros sagrados que você se perguntar lá para algum especialista no livro sagrado, fala, poxa, é legal o seu livro sagrado, o que ele fala dos maias? Nada. O que ele fala da China? Nada. Porque, na verdade, esse livro sagrado ele só fala aqui desse pedacinho, aqui no Oriente Médio, né, um pedacinho bem pequenininho, meio seco, tal, mas só. Então isso daqui, na verdade, não é universal nada. Bom, parece que a gente cai nesse tipo de armadilha de vez em quando, a gente esquece o que o próprio Darwin reconheceu, que o mundo é grande, que o mundo é diverso, né, que o mundo não para de nos deslumbrar com essa capacidade incrível de tudo, de inovação, de criação, de multiplicação, de invenção. E aí eu vou concluir esse episódio curto do Radinho de hoje com uma notícia extremamente interessante. Bom, hoje, graças à ciência, que é aquela coisa que muitos presidentes desprezam olimpicamente, não é? Maduro está sugerindo gotas de tomilho na sua boca, Bolsonaro propõe cloroquina, leite condensado e picanha, acho que para o exército, quer dizer, o Trump sugere que você tome Cândida, né? Então sempre você tem ali, bom, mas em suma, a ciência evoluiu, a gente consegue inclusive ver um vírus que é absolutamente minúsculo, a gente consegue reproduzir o código genético desse vírus, a gente consegue analisar as variações que surgem em Manaus, porque a gente está deixando o bicho correr solto, e é lógico, a seleção natural, o que ela mais faz é criar variedade. Então, enquanto a gente deixa o vírus correr solto, ainda mais agora em pleno carnaval, provavelmente a gente vai dar aí um belo empurrão no bloco do coronavírus. O vírus deve estar felicíssimo, né? Mais ocasiões para ele vestir novas fantasias, etc. e tal. Pois bem, esse vírus que hoje a gente consegue fotografar com microscópios eletrônicos, cujo código genético a gente consegue mapear todas as variações e fazer uma árvore de como isso vem se desdobrando. Pois bem, uma pergunta que um ouvinte fez para o programa More or Less na BBC, que é uma pergunta absolutamente sensacional. Se juntar todos os coronavírus do mundo, junta todos, isso enche o quê? Uma piscina, uma lagoa, uma banheira. E aí o que acontece? Isso é um exercício, não dá para fazer isso na prática, certo? Não. Isso é um exercício que requer... Bom, em suma, você pode tentar chutar ou você pode chamar um especialista. O que o programa fez, ele trouxe um nerd, que era um cara meio inteligentão, que se vira, etc. e tal, meio generalista, e trouxe um matemático-biólogo, ou um biólogo-matemático. Botaram os dois para chegar a que conclusão que eles chegavam. E no fim, chegaram às conclusões, tinha uma pequena discrepância, né? O biólogo chegou a uma conclusão um pouquinho mais, sei lá, mais generosa, o outro uma conclusão um pouquinho mais econômica. Eles botaram os caras para conversar, para inclusive todo mundo entender como que eles chegaram àquele cálculo. A questão bom, em primeiro lugar, a gente tem que estimar quantas pessoas estão contaminadas hoje no mundo. Bom, oficialmente 500 mil, mas se a gente levar em consideração que nem todo mundo está sendo testado, talvez alguns milhões, então essas pessoas ficam, bom, então essa é nesse exato momento, mas ainda tem as pessoas dos outros dias, e aí você tenta levar em conta qual é a carga viral que essa pessoa tem em média, e em suma, quanto espaço você precisa para empacotar todos os vírus, coronavírus que estão soltos no mundo? Um copo. Eu vou repetir.
um copo. Alguma coisa como 300 ml, meia lata de cerveja, meia lata de refrigerante. Pensem nisso. Um copo de uma criatura que é praticamente só código, ela é difícil até de você chamá-la de uma criatura viva. De novo, aquela questão interessante, né, para quem acredita que de repente as coisas vivas têm algum tipo de essência, alguma coisa animista, algum tipo de espírito. Cara, o vírus está na fronteira disso. Ele em princípio, ele é um disquete, um pendrive. É um pendrive que ele, né, tira a cópia dele mesmo quando ele encontra um trouxa, né? Pois bem, se você juntar todos os coronavírus do planeta que estão mudando a vida de 7 ponto não sei quantos bilhões de pessoas, se você pudesse, num passe de mágica, Harry Potter, né, fazer com que todos eles viessem parar em algum lugar, um copo. Um copo. O que isso demonstra? Agora pense em quantos milhões de vacinas, aviões levando vacina de lá para cá, toda a operação que a gente está fazendo para combater um copo. E o que tem nesse copo? Basicamente código. Basicamente o que? Código genético. O que você tem ali é o código genético que o próprio Darwin não conseguiu conceber, ele não conseguiu imaginar esse código genético. Eu fico pensando, né, o que o Darwin diria, né, que, veja bem, por um processo completamente mecânico, por um processo completamente cego, por um processo que não sabe nem onde quer chegar, né, surgiu uma criatura que a gente nem pode chamar direito de criatura, que pega carona, inclusive, nas fraquezas ou inclusive fortalezas da nossa espécie, que é o quê? A necessidade de conexão, a necessidade de estar próximo, a necessidade do abraço, a necessidade do carinho. Ela pega carona em tudo isso, é só código, não é nenhuma criatura viva, cabe num copo e está deixando a nossa espécie de joelhos. Então, eu acho isso absolutamente fascinante. Eu não queria deixar passar a oportunidade de comentar isso com vocês. Tiro o meu chapéu aqui, não só pela sensacional colaboração do Darwin, que explica tanta coisa, né, que faz com que a gente se maravilhe ainda mais com o mundo, mesmo com esse vírus maldito, né, mas também com uma coisa que eu acho que eu mesmo tenho que aprender, nós todos temos que aprender, que é como, de alguma maneira, vencer a resistência natural das pessoas a uma ideia nova. Sobretudo quando essa ideia nova desafia alguma coisa muito arraigada, né? O pensamento mágico, o pensamento religioso é muito arraigado. A gente demorou centenas de milhares de anos, né, para conseguir ter alguma ideia que fosse questionar, é muito arraigado. E o que ele conseguiu, né, ele não foi queimado na fogueira, a Inquisição, né, o Galileu teve um pouco menos de sorte, teve que ficar em prisão domiciliar, lockdown para o resto da vida, né, Giordano Bruno, outros não tiveram tanta sorte, mas ele teve sorte de estar num país, numa época, e de também ter a sabedoria de conduzir isso de uma maneira que acabou se mostrando, como hei de dizer, do ponto de vista de seleção natural de maneiras, foi a maneira que permitiu que a sua ideia conseguisse se reproduzir e se diversificar e dar origem a praticamente um novo universo do pensamento e de visão do mundo. Caríssimos, raríssimos, espero que vocês tenham gostado desse episódio visual. Para quem, de novo, você está ouvindo isso em áudio, você pode ouvir essa versão visual aqui no radinho. Aliás, até vou mostrar aqui para vocês. Esse é o aplicativo Pocket, onde eu seleciono as ideias que eu vou comentar com vocês. Olha aqui a questão do genoma da África, né, a nossa necessidade de levar isso em conta. Então, aqui outras matérias que eu vou comentar no radinho de segunda. É assim que eu opero. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço para vocês. Por favor, cuidem-se. E amanhã é Valentine's Day. Exponham para as pessoas, para quem você ama, né, o seu afeto. Mas, por favor, mantenham distância. Um grande abraço e até segunda-feira.